Bom dia, boa tarde ou boa noite, tudo bem por aí? Sim, por aqui também. Primeiro, os pedidos, né, que as pessoas fazem aí, ou em sala de aula, ou via inbox ou e-mail. 2 exercícios da fase número 5, que é justamente as funções compostas. Então vamos lá, primeiro 0513. 0513. Canetinha preta nova, porque aquela acabou, morreu. Aquela morreu. Diz assim, é da ISPM. Diz assim, seja a função f de R em R, função f de R em R, ou seja, então vamos primeiro analisar as coisas em português. Uma função é definida dos reais para os próprios reais, ou seja, tanto o domínio quanto a imagem pode ser qualquer coisa, certo? Então, aqui eu posso colocar qualquer coisa e aqui qualquer coisa. Então seria assim, y igual a f de x. Esse aqui é o domínio, ou seja, o que eu posso colocar no lugar do x. E o resultado será isso daqui, que vai dar qualquer coisa. Então, quando a banca diz isso, dos reais para os reais, eu posso colocar qualquer coisa no lugar do x, e esse resultado vai dar qualquer coisa dentro dos reais. Se eu tivesse colocado, por exemplo, dos reais nos inteiros, obrigatoriamente o resultado seria só número inteiro. Mesma coisa se tivesse colocado aqui dos naturais para os reais. Eu só posso colocar número natural aqui no lugar do x. Não posso colocar menos 5, nem raiz de 4. Raiz de 4 até pode, desculpe, raiz de 8, por exemplo. Entendeu? Então, quando isso aqui é colocado, ele te diz até onde eu posso ir. Como diz que é dos reais para os reais, posso colocar qualquer coisa. A função dada pela banca foi f de A vezes f de B será f de A mais B mais f de A menos B, todo mundo sobre 2. E a banca pergunta, filhinho, dado isso, quanto é f de 0? Ou seja, a banca não te deu absolutamente informação nenhuma, a não ser uma fórmula que relaciona f de A com f de B e pergunta quanto é f de 0. Então aquela velha clássica pergunta. O que temos, o que queremos. Se você olhar bem, a banca não te deu informação alguma. Disse que a função f é dos reais para os reais, não posso colocar qualquer coisa aqui. Disse que essa lei vale para todos A e B. A função do ponto A vezes a função do ponto B será a função do ponto A mais B mais a função do ponto A menos B. Tudo isso sobre 2. Claro para todo mundo? E pergunta quanto vai no f de 0. Cara, não tem nem como começar isso. Tem sim, porque a banca te deu uma frase lá. Função não identicamente nula. Essa função não vai ser 0. Não vai ser f de 0 igual a 0 ou f de x igual a 0. Então, obrigatoriamente, esta função não é assim para qualquer x. Então, se a função fosse nula, qualquer coisa que eu colocasse aqui ia dar 0. Mas a banca disse que isso não é verdade, a função não é nula. Então, eu vou ter que dar cria, vamos dizer assim, em alguma coisa que me ajude. Então, olha que simples. A banca quer a porcaria do f de 0. Então, o que você faz? Ou você diz que o A é 0, ou que o B é 0, por exemplo. Vamos fazer de conta que o A é o A mesmo. Então, o A, para nós, o A vai ser o próprio A. E o B vai ser 0. Essa condição é você que coloca. Então, isso aqui é você que coloca. Isso aqui é uma condição colocada por você. Você colocou isso para poder resolver o problema. A pergunta é, por que você atribui o valor 0 ao A ou ao B? Porque você quer f no ponto 0. Então se diz que esse pode ser o f do 0 ou esse pode ser o f do 0, tanto faz. Entendeu a ideia? Então vamos lá. F no ponto A vai ser f no ponto A mesmo, porque eu não sei quanto A vale. A é A mesmo. F no ponto B vai ser f de 0. Certo?
Já que o B para nós é zero e o A é o A mesmo, o F do A é o F do A. O F do B é o F do zero. F de A mais B. O A é A, o B é zero. Mais F de o A é A, o B é zero. Até aí foi? Sim. Então, vamos lá, continuando. Continuando não, insistindo. Eu não vou nem continuar, eu vou insistir nisso. Nós dissemos que o A é o próprio A, está aqui. E o B vai ser zero. Poderia ter feito ao contrário, tanto faz. Se no lugar do A eu coloco o próprio A, o A é A. Mas o B é zero. O A é A, o B é zero. Claro para todos? Sim. Então o que eu tenho? F de A vezes F de zero, pausa. É F de zero, não é zero, hein? É a função no ponto zero, não é o resultado ser igual a zero, é F no ponto zero. F de A vezes F de zero será F de A mais zero, mais F de A menos zero sobre 2. Até aí foi? F de A vezes F de zero será. Esse 2 que está dividindo, eu posso passar aqui para frente. Certo? Sim, sim. F de A mais zero é a mesma coisa que F de A. A mais nada é o próprio A. A menos zero também é o próprio A. Até aí foi? Sim, sim. Continuando aqui. Eu tenho 2 vezes F de A vezes F de zero será. F de A mais F de A, você pode pensar o seguinte, laranja mais laranja, são 2 laranjas. Então isso aqui é 2 vezes F de A. Olhe quem está aqui. F de zero. Só que tem um 2FA multiplicando. O que se faz? Livra-se desse 2FA passando, dividindo. 2F de A dividido por 2 de FA, já que as duas coisas são exatamente iguais, 5 por 5, 9 por 9, laranja por laranja, 2FA por 2FA, isso aqui dá 1. Então o F no ponto zero será 1. É bacana isso, né? Então devagar. A banca disse que essa função F será dos reais para os próprios reais. Ok? Sim? Sim. Ou seja, a função y igual a f de x vale o x qualquer coisa, qualquer número real. E o y, que é o resultado, vai dar qualquer coisa também. Ok? Sim. A banca disse, nos deu uma formuleta que diz assim, a função no ponto A vezes a função no ponto B será a função no ponto A mais B mais a função no ponto A menos B, tudo isso por 2, para quaisquer valores de A e B. Isso aqui é uma regra, certo? E você quer, a banca pede o f de zero. Então o que você faz? Chama esse cara de zero ou esse cara de zero, tanto faz. Mantém um, mantém o outro. Então um é zero, o outro é outra coisa. O A é A mesmo, por exemplo, e o B é zero. Então o A continua sendo A, o B passa a ser zero. Então onde tem A, continua A. Onde tem B, passa a ser zero. A mais zero é o próprio A. A menos zero também é o próprio A. Certo? E esse 2 está dividindo, você passa aqui para frente. Fica 2 vezes f de A, f de zero. Engraçado, eu quero justamente esse cara. O que você faz? Esse 2FA que está aqui atrapalhando, você passa dividindo. Eu tenho em cima 2f de A, embaixo 2f de A. Uma coisa dividida pela outra dá 1. Portanto, letra B. Boa, né? Estãozinha boa. Muito bem. A banca faz essas coisas de propósito. Não dá valor nenhum, tipo, você que se vire. Mas é você que se vire tendo a base que a gente dá em sala. Claro, a gente não havia feito nenhum desses ainda. Mas nós tínhamos a teoria. Então eu vou insistir. Esses exercícios, não só esses, os pedidos, todos os outros, tem que ser sabida a teoria. Você pode aplicá-la aí na prática. Certo? Mais um solicitado. 0516. 0516. Lá da ACAF Santa Catarina. Bem biruta. Bem biruta. Diz assim, considere a função h de x como sendo f
de x menos 2. Certo? A pergunta é: quem é f de h de 3 somado com h de f de 4? Entendeu? É isso que a banca pede. Só que a banca nos deu um gráfico, porque a gente tem que tirar isso de algum lugar. Então a banca nos deu um gráfico bonitinho. Vou tentar representá-lo aqui. 1, 2, 3, 4, 1, 4, 5, 6, 1, 2 e 4. 1, 2, 4, e aqui embaixo tem menos 1 e menos 2. Não fazer direito essa parte de baixo, né? Não é porque a gente está aqui gravando que tem que fazer de qualquer, fazer bonitinho. Menos 1, menos 2. Agora vamos fazer os pontinhos. Quando é menos 1, é menos 2. Então aqui está o pontinho. Quando é 1, é 1 mesmo. Quando é 1, é 4. Daí, quando é 4, é 1. E quando é 6, é 2. Então, o gráfico, na verdade, é isso aqui, né? Certo? Muito bem. E esse gráfico, a banca disse, ele representa a função f de x. Então, esse gráfico aqui é f de x, ou seja, no eixo x está o próprio x, no eixo y está o f de x. Primeira coisa a ser pensada, vamos lá. A banca quer função composta. Eu vou dizer de novo o que a gente viu em sala. Se a banca pede f de g de x, você pega a função g inteira e põe dentro da função f, lembra? Mas aqui a banca pede f de h de 3. Então a primeira coisa é calcular o h no ponto 3. Não vai colocar o h inteiro dentro do f. Cuidado, isso é uma coisa que eu não falei ainda lá na quinta-feira no positivo, mas já vamos nos adiantar. Quando a banca pede função composta em um ponto, primeiro você coloca o ponto na função de dentro, acha o valor, e daí esse valor aqui, que resultou desse h de 3, vai servir como parâmetro para a função f, certo? Muito bem. Primeira coisa, quem é o h no ponto 3? Eu não tenho a função h, mas olha, eu tenho essa relação aqui. Dessa relação eu tiro o h no ponto 3, então para nós o x vale 3. Será o f no ponto 3 menos 2, ou seja, será o f no ponto 1. Então o h no ponto 3, porque ele quer no ponto 3, põe o x valendo 3. Se esse x vale 3, esse x também vale 3. 3 menos 2, 1. Quem é a função f no ponto 1? Então você vem aqui no gráfico, a função do ponto 1 é 4. Certo? Claro para todos? Então essa função deu 4. Mas veja, eu só achei isso daqui, ó. Só achei a parte de dentro. Agora eu preciso achar o f do 4. Então, de novo, bem devagar. Primeira coisa, eu achei o h de 3. O h de 3, o x para nós é o 3, é a mesma coisa que f de 3 menos 2. 3 menos 2 é 1. Então, h de 3 é a mesma coisa que f no ponto 1. f no ponto 1 para nós vale 4. Mas eu preciso achar agora a função de fora, que é o f no ponto 4. Você vem aqui no gráfico, f no ponto 4 vale 1. Então, eu preciso desse 1 aqui. Certo? Próximo passo. Precisamos no f no ponto 4. Bom, de novo, f no ponto 4 é o próprio 1. Certo? f no ponto 4 é 1. Preciso achar o h de 1. Então agora eu volto nessa coisa biruta aqui. O h de 1 é a mesma coisa que 1 menos 2. 1 menos 2. Ou seja, a função no ponto menos 1.
A função no ponto menos 1 é menos 2. Está aqui, ó. No ponto menos 1, a imagem dela é menos 2. Somando os dois, somando esse com esse, 1 mais menos 2, eu tenho menos 1, que é a letra D. Então, de novo, uma questão trabalhosa. A CAF tem dessas, faz questões bem trabalhosas. A banca nos deu um gráfico de f de x. Esse gráfico é de f de x exclusivamente de f de x. A banca nos deu a relação entre h e f. H de um número qualquer será igual à função no ponto número qualquer menos 2. Então, se aqui for 5, aqui vai ser 5 menos 2, 3. Se aqui for 8, vai ser 8 menos 2, 6. Então, h de 8 é f de 6, h de 0 é f de menos 2 e assim por diante. Sempre tira 2. Então, se aqui é 3, como é o caso, aqui vai ser 1, certo? Primeira coisa, achamos o de dentro, h de 3. h de 3 é a mesma coisa que f de 1. f no ponto 1 é o número 4, certo? Então, toda essa parte de dentro deu 4, mas eu preciso achar o f no ponto 4. Então, f no ponto 4 é 1. Está aqui. Segundo passo, eu preciso achar f no ponto 4. De novo, no ponto 4 já tenho, vale 1, porque está no gráfico aqui. Só que eu preciso achar h no ponto 1. Então, eu tenho que usar essa mesma técnica aqui. h no ponto 1 é a mesma coisa que f no ponto 1 menos 2. 1 menos 2 é menos 1. Então, o h do 1 é o f do menos 1. f do menos 1 é menos 2. 1 mais menos 2, já que ele quer a soma, igual a menos 1. Letra D. Questãozinha boa, né? Questãozinha trabalhosa, porém boa. Certo? Se tiver dúvida, escreva, manda e-mail, manda inbox, sinal de fubá, seja lá o que for. Certo? Dá uma descansada agora. Questões do item número 5, pedidas, foram resolvidas. Qualquer coisa, mande bilhetinho lá na quinta-feira. Grande abraço. Vou, mas não volto. Fui!